O objetivo não era destruí-lo, mas desonrá-lo publicamente e lentamente, palavra por palavra, olhar por olhar, sussurro por sussurro. Eles precisavam que você permanecesse vivo para testemunhar sua própria queda, para sentir cada fibra do seu ser sendo questionada diante de todos que um dia respeitaram sua presença. Você não entendeu no início porque a dor veio disfarçada de coincidência. Por que pessoas próximas começaram a agir de forma estranha? Por que oportunidades que pareciam certas se desfizeram no último momento? Por que sua reputação começou a ser corroída por comentários aparentemente inocentes que plantavam sementes de dúvida sobre seu caráter? A humilhação que você viveu não foi um acidente do destino, foi um ritual espiritual disfarçado de circunstâncias da vida. Um processo meticulosamente orquestrado para testar não apenas sua resistência, mas sua capacidade de permanecer íntegro quando tudo ao seu redor conspirava para que você perdesse sua essência. Existe uma diferença fundamental entre ser atacado diretamente e ser sistematicamente desmoralizado. O primeiro desperta sua defesa natural, o segundo paralisa sua alma. Eles sabiam disso. Sabiam que um espírito como o seu não cederia a ataques frontais, mas poderia ser confundido e enfraquecido através da manipulação sutil de sua realidade social e emocional. Hoje você vai entender os sinais que passou despercebidos, vai decodificar as estratégias que foram usadas contra você e, mais importante, vai descobrir por que sua consciência limpa representava uma ameaça tão grande que precisava ser neutralizada através desse processo aparentemente cruel, mas espiritualmente necessário. Sua libertação começa com o reconhecimento de que nada do que aconteceu foi sobre você ser inadequado. Foi sobre você ser poderoso demais em sua autenticidade. Seu espírito limpo ameaçava os jogos sujos deles. Enquanto outros se curvavam às conveniências sociais, você permanecia firme em seus princípios. Enquanto outros participavam de conversas falsas para agradar, você escolhia o silêncio quando não havia verdade para compartilhar. Essa integridade involuntária se tornou um farol que expunha a escuridão ao seu redor. Eles não conseguiam te corromper pelos métodos convencionais. Ofertas tentadoras eram recusadas quando vinham com compromissos morais. Convites para participar de esquemas eram educadamente declinados. Sua presença em ambientes onde a desonestidade era normalizada criava um desconforto palpável, como se sua energia questionasse silenciosamente as escolhas dos outros. A pureza do seu caráter funcionava como um detector de mentiras vivo. Pessoas que viviam máscaras se sentiam expostas perto de você, não porque você as julgasse, mas porque sua autenticidade criava um contraste impossível de ignorar. Elas se viam refletidas em sua transparência e não gostavam do que descobriam sobre si mesmas. Por isso, a estratégia mudou. Se não conseguiam te conquistar, precisavam te desacreditar. Se não conseguiam te corromper, precisavam fazer os outros duvidarem da sua credibilidade. A humilhação pública se tornou a ferramenta escolhida porque atacava diretamente aquilo que você mais valorizava, sua reputação construída sobre bases sólidas de honestidade e integridade. Cada situação constrangedora foi cuidadosamente arquitetada para fazer você questionar se valia a pena continuar sendo autêntico num mundo que parecia recompensar a falsidade. Queriam que você cedesse, que baixasse seus padrões, que se conformasse com o medíocre para ser aceito novamente. Mas sua alma sabia algo que sua mente ainda não havia compreendido completamente. Essa aprovação não era uma punição, era uma purificação. Não era sobre quebrar você, era sobre fortalecê-lo para a missão que estava por vir. O que você interpretou como rejeição era, na verdade, um exame espiritual rigoroso. Cada porta que se fechou, cada pessoa que se afastou, cada oportunidade que se desfez não aconteceu porque você não era digno, mas porque o universo estava revelando quem realmente merecia estar em sua jornada. A dor que sentiu quando relacionamentos se desfizeram foi a exposição divina de conexões que já eram tóxicas, mas estavam disfarçadas de lealdade. Pessoas que pareciam estar do seu lado revelaram sua verdadeira natureza quando a pressão social aumentou. O constrangimento público funcionou como um teste de fidelidade que separou os verdadeiros aliados dos falsos apoiadores. Você não perdeu pessoas importantes, você descobriu quem nunca foi realmente importante. A humilhação
serviu como um filtro espiritual que removeu de sua vida todos aqueles que apenas estavam lá pelos benefícios que sua presença trazia, não pela pessoa que você verdadeiramente era. Quando sua reputação foi questionada publicamente, aqueles que te conheciam de verdade permaneceram ao seu lado. Aqueles que apenas conheciam sua imagem pública se afastaram rapidamente. Essa divisão clara não foi acidental, foi providencial. O universo estava organizando seu círculo social de acordo com sua nova missão espiritual. A rejeição que doeu tanto foi o processo de purificação mais profundo que você poderia experimentar. Cada pessoa que se afastou levou consigo uma parte da sua vida que já não servia mais ao seu crescimento. Cada julgamento que enfrentou queimou as camadas superficiais da sua personalidade, revelando o núcleo indestrutível da sua essência. Agora, você entende que não foi abandonado pelas pessoas certas. Você foi libertado das pessoas erradas. A dor da separação era necessária para criar espaço para conexões verdadeiramente alinhadas com quem você estava se tornando. O que parecia destruição era, na verdade, construção de um novo círculo de relacionamentos baseado na autenticidade, não na conveniência. A paralisia espiritual era exatamente o que eles buscavam alcançar. Não bastava te humilhar uma vez e esperar que você se recuperasse. O objetivo era criar um estado constante de tensão onde você nunca soubesse quando o próximo golpe viria, mantendo-o sempre na defensiva, sempre questionando suas próprias percepções. Eles usaram a estratégia do desgaste lento e calculado. Um comentário aparentemente inocente aqui, um olhar de desaprovação ali, uma exclusão social disfarçada de coincidência. Pequenas agressões que individualmente pareciam insignificantes, mas que juntas criavam uma atmosfera tóxica ao seu redor. A genialidade cruel dessa abordagem estava na sua sutileza. Quando você tentava explicar para alguém o que estava acontecendo, soava paranoico. Como descrever a sensação de estar sendo sistematicamente isolado através de gestos quase imperceptíveis? Como provar que conversas eram interrompidas quando você se aproximava, que convites eram esquecidos propositalmente, que informações importantes eram compartilhadas com todos exceto com você? Eles contavam com sua sanidade para trabalhar contra você. Pessoas íntegras como você têm a tendência de questionar primeiro a si mesmas antes de apontar o dedo para os outros. Essa característica nobre foi usada como arma psicológica para fazer você duvidar de suas próprias percepções, criando uma confusão mental que os protegia enquanto te enfraquecia. A tática de desgaste emocional funcionava através da imprevisibilidade. Momentos de aparente normalidade eram seguidos por episódios de frieza ou hostilidade sutil. Essa montanha-russa emocional mantinha seu sistema nervoso sempre alerta, esgotando sua energia mental e emocional até o ponto onde você começou a aceitar o inaceitável apenas para ter paz. Mas foi justamente nesse momento de aparente rendição que seu discernimento espiritual começou a despertar. A intuição que haviam tentado confundir se tornou mais afiada. Você começou a perceber padrões, a conectar eventos aparentemente isolados, a entender que sua experiência não era aleatória, mas cuidadosamente orquestrada. O momento em que sua humilhação se tornou pública foi quando todo o sistema oculto foi exposto involuntariamente. Pessoas que operavam nas sombras foram forçadas a mostrar suas verdadeiras cores. Relacionamentos que pareciam sólidos revelaram suas bases podres. Estruturas sociais que aparentavam ser naturais mostraram sua natureza artificial e manipulativa. A exposição pública funcionou como um catalisador que acelerou processos que normalmente levariam anos para se manifestar. Indivíduos que mantinham máscaras de respeitabilidade não conseguiram sustentar a fachada quando a pressão aumentou. A pressa em te condenar revelou motivações ocultas que haviam sido cuidadosamente escondidas durante anos. Você começou a perceber conexões que antes passavam despercebidas. Pessoas que teoricamente não se conheciam demonstravam conhecimento íntimo sobre sua situação. Informações privadas circulavam através de canais que oficialmente não existiam. Coordenação suspeita em ações que deveriam ser espontâneas revelava um nível de organização que ia muito além do que você imaginava. O que mais impressionou foi descobrir quantas pessoas estavam silenciosamente envolvidas na sua desmoralização. Não apenas os protagonistas visíveis, mas uma rede inteira de coadjuvantes que contribuíam com pequenas ações aparentemente insignificantes. Um comentário maldoso aqui, uma informação distorcida ali,
um apoio negado no momento crucial. Seu despertar para essa realidade desestruturou completamente o sistema que operava contra você. Quando você parou de reagir emocionalmente e começou a observar com clareza espiritual, todo o teatro perdeu seu poder. Você não estava mais participando do drama como vítima, estava assistindo como observador consciente. Essa mudança de perspectiva foi devastadora para aqueles que dependiam da sua energia emocional para alimentar seus jogos. Sem sua reação de dor, confusão e desespero, o espetáculo perdeu sua função. Os manipuladores se viram expostos, operando no vácuo, revelando suas táticas para um público que finalmente podia ver através das suas performances cuidadosamente ensaiadas. O discernimento se tornou sua arma mais poderosa, justamente quando você mais precisava de proteção espiritual. Enquanto outros se deixavam levar pelas aparências e narrativas construídas, você desenvolveu a capacidade de sentir a energia por trás das palavras, de perceber as intenções ocultas por trás dos sorrisos forçados. Sua intuição, que havia sido atacada e questionada durante todo o processo, emergiu mais forte e confiável do que nunca. Você começou a identificar pessoas tóxicas antes mesmo delas abrirem a boca, simplesmente pela energia que emanavam. Situações perigosas se tornaram óbvias através de sensações sutis que você aprendeu a interpretar com precisão. Um exemplo prático dessa evolução espiritual foi quando você começou a perceber que certas pessoas sempre apareciam em sua vida durante momentos de vulnerabilidade. Não era coincidência que oferecessem ajuda justamente quando você estava em dificuldades, mas sempre com condições que te comprometeriam posteriormente. Seu discernimento apurado passou a identificar esses padrões predatórios imediatamente. Conversas que antes pareciam casuais revelaram suas verdadeiras intenções quando você aprendeu a ouvir não apenas as palavras, mas o que não estava sendo dito. Perguntas aparentemente inocentes sobre sua vida pessoal ou profissional eram, na verdade, sondagens para coletar informações que seriam usadas contra você posteriormente. A confiança absoluta nas suas percepções intuitivas se tornou sua nova religião pessoal. Quando algo parecia errado, você não mais questionava sua sanidade ou buscava explicações lógicas que justificassem comportamentos obviamente suspeitos. Se sua energia interna sinalizava perigo, você simplesmente se afastava, independentemente de quão convincente fosse a performance externa. Essa evolução espiritual transformou você de uma pessoa vulnerável aos jogos psicológicos dos outros em alguém praticamente impossível de ser manipulado. Sua capacidade de discernir verdades ocultas se tornou tão afiada que pessoas mal intencionadas passaram a evitar sua presença, sabendo instintivamente que não conseguiriam enganá-lo. Você foi testado precisamente porque era evidência viva de que era possível manter a integridade num mundo corrompido. Sua existência autêntica questionava a narrativa de que todos precisavam se comprometer moralmente para sobreviver ou ter sucesso. Isso representava uma ameaça existencial para aqueles que haviam construído suas vidas sobre mentiras convenientes. Cada teste que enfrentou tinha um propósito específico: fazer você duvidar de que valia a pena ser honesto. Tentaram provar que pessoas íntegras sempre terminam prejudicadas, que a bondade é sinônimo de ingenuidade, que apenas os espertos e desonestos prosperam na vida real. Os ataques à sua credibilidade não eram aleatórios. Eram estratégicos. Eles precisavam desconstruir sua reputação de pessoa confiável, porque sua confiabilidade inspirava outros a também manterem padrões elevados. Se conseguissem provar que até você era falho, poderiam justificar suas próprias escolhas questionáveis. Situações foram criadas especificamente para testar sua resistência à corrupção espiritual. Ofertas tentadoras vinham sempre acompanhadas de pequenos compromissos éticos que pareciam insignificantes, mas que, na verdade, eram o primeiro degrau de uma escada descendente planejada. Sua recusa consistente em ceder nesses pontos, aparentemente menores, revelava uma força de caráter que os incomodava profundamente. A pressão para que você baixasse seus padrões aumentava proporcionalmente à sua resistência. Quanto mais você se mantinha firme em seus princípios, mais intensos se tornavam os ataques. Isso acontecia porque sua consistência moral expunha a inconsistência deles, criando um espelho incômodo que refletia suas próprias fraquezas de caráter. Mas você
resistiu. Mesmo quando parecia mais fácil ceder, mesmo quando a solidão pesava, mesmo quando o preço da integridade parecia alto demais, você manteve seus valores intactos. Essa resistência não apenas preservou sua alma, mas a fortaleceu de maneiras que só agora você começou a compreender completamente. O espetáculo público só começou depois que todas as tentativas de sabotagem privada falharam miseravelmente. Durante meses, talvez anos, tentaram te desestabilizar através de métodos sutis e invisíveis, manipulações psicológicas refinadas, isolamento social gradual, sabotagem de oportunidades profissionais. Tudo isso foi testado antes de partirem para a humilhação pública. Seu silêncio estratégico e sua resistência silenciosa desmantelaram cada uma dessas tentativas privadas. Quando esperavam que você reagisse com raiva, você respondia com serenidade. Quando esperavam que você se defendesse desesperadamente, você simplesmente se afastava com dignidade. Essa imprevisibilidade comportamental frustrara completamente os planos originais. A transição para o ataque público foi um sinal claro de desespero por parte deles. Pessoas que operam preferencialmente nas sombras só se expõem quando todas as outras opções se esgotaram. O fato de terem recorrido à humilhação pública revelava não sua força, mas sua fraqueza e falta de recursos mais sofisticados. Seu comportamento durante as tentativas privadas havia sido tão desconcertante para eles que precisaram mudar completamente a estratégia. Esperavam encontrar pontos fracos óbvios que pudessem explorar discretamente, mas sua estabilidade emocional e clareza mental tornaram isso impossível. A frustração deles cresceu proporcionalmente à sua serenidade. O espetáculo público, ironicamente, acabou sendo o erro estratégico que revelou todo o esquema. Ao se exporem publicamente, foram forçados a mostrar suas cartas, a revelar conexões que preferiam manter ocultas, a coordenar ações que deveriam parecer espontâneas. A pressa em te destruir publicamente os fez cometer erros de exposição que um ataque mais paciente nunca teria causado. O impacto mais devastador desse espetáculo não foi sobre você, mas sobre eles próprios. Ao tentarem te humilhar publicamente, revelaram sua própria natureza cruel e coordenada para uma audiência que começou a questionar suas motivações. O caçador se tornou a caça, e você nem precisou levantar um dedo para que isso acontecesse. Você desenvolveu uma habilidade extraordinária: aprender a respirar sob a pressão sufocante da vergonha imposta. Enquanto outros teriam se quebrado ou reagido de forma destrutiva, você encontrou uma forma de manter sua sanidade e dignidade, mesmo quando o peso emocional parecia insuportável. A resiliência que desenvolveu não foi apenas psicológica, foi espiritual. Cada tentativa de te sufocar emocionalmente se tornou um exercício de fortalecimento interno. Como um músculo que cresce sob resistência, sua capacidade de manter a compostura sob pressão extrema evoluiu para níveis que você nem sabia que possuía. As tentativas de sufocamento emocional seguiam sempre o mesmo padrão: criar situações onde você se sentiria exposto, vulnerável e sem saída digna. Queriam te ver implorar, se desculpar por coisas que não fez, baixar a cabeça em submissão humilhante. Mas sua resposta consistente de manter a respiração calma e o olhar firme frustrara completamente essas expectativas. Sua adaptação a esse ambiente tóxico se tornou quase artística. Você aprendeu a encontrar oxigênio emocional em lugares onde outros não conseguiriam respirar. Desenvolveu a capacidade de se nutrir espiritualmente, mesmo quando cercado por energia negativa, como uma flor que encontra forma de crescer através do concreto. O fortalecimento que veio através da humilhação foi paradoxal, mas real. Cada tentativa de te diminuir revelou reservas internas de força que você desconhecia. Cada situação constrangedora se tornou uma oportunidade de provar para si mesmo que sua essência era indestrutível, independentemente das circunstâncias externas. Agora você possui uma resistência emocional que impressiona até mesmo aqueles que tentaram te quebrar. Eles criaram involuntariamente um oponente muito mais forte do que aquele que encontraram inicialmente. A ironia é que, ao tentar te enfraquecer, acabaram criando exatamente aquilo que mais temiam, uma versão ainda mais poderosa de quem você sempre foi. O mais doloroso de descobrir foi que muito do ritual destrutivo veio disfarçado de amor e lealdade de pessoas próximas. Familiares que deveriam te proteger participaram ativamente da sua desmoralização, justificando suas ações como tentativas de te ajudar a ser mais realista, mais flexível, menos idealista. O amor foi usado como arma emocional
de forma particularmente cruel. Frases como "isso é para seu próprio bem" precediam ataques diretos ao seu caráter. "Queremos te ver feliz" vinha seguido de sugestões para que você mudasse aspectos fundamentais da sua personalidade. "Nos preocupamos com você" era o prefácio para conselhos que visavam quebrar sua resistência moral. A falsidade nas relações mais próximas era sofisticada demais para ser acidental. Apoio emocional era oferecido publicamente, mas sabotagem acontecia em conversas privadas. Informações confidenciais que você compartilhava em momentos de vulnerabilidade eram posteriormente usadas contra você em discussões familiares ou sociais. O falso apoio familiar seguia um padrão reconhecível: demonstrações públicas de solidariedade, acompanhadas de questionamentos privados sobre sua sanidade, seus motivos ou sua versão dos fatos. Essa duplicidade criava uma sensação de loucura, onde você não conseguia confiar nem mesmo naqueles que supostamente estavam do seu lado. A exposição dessa falsidade foi simultaneamente libertadora e devastadora. Libertadora porque finalmente você entendeu por que se sentia constantemente traído por pessoas que alegavam te amar. Devastadora porque significava aceitar que relacionamentos que você considerava sagrados eram, na verdade, transacionais e condicionais. Descobrir que o círculo íntimo participava do ritual foi o teste final da sua capacidade de discernimento. Você precisou aprender a distinguir entre amor verdadeiro e controle disfarçado de cuidado, entre lealdade genuína e manipulação emocional sofisticada. Seu espírito limpo funcionava como um espelho impiedoso que refletia de volta para eles tudo aquilo que preferiam não ver sobre si mesmos. Sua presença silenciosa expunha mentiras que haviam se tornado tão naturais que eles nem percebiam mais que estavam mentindo. Sua integridade involuntária questionava compromissos morais que eles haviam normalizado ao longo dos anos. A projeção emocional que faziam sobre você era intensa e reveladora. Acusações que lançavam contra seu caráter eram, na verdade, confissões disfarçadas dos seus próprios defeitos. Quando te chamavam de arrogante, estavam revelando sua própria insegurança. Quando questionavam suas motivações, estavam projetando suas próprias intenções duvidosas. Sua pureza involuntária criava um contraste tão marcante com a mediocridade moral deles que sua simples existência se tornara uma afronta. Não era necessário que você fizesse ou dissesse algo específico. O simples fato de ser quem você era naturalmente expunha as escolhas que eles haviam feito para chegar onde estavam. O ódio que desenvolveram por você era fundamentalmente ódio por si mesmos. Você representava a pessoa que eles poderiam ter sido se tivessem feito escolhas diferentes ao longo da vida. Sua resistência à corrupção os lembrava constantemente de todas as vezes que eles haviam cedido por conveniência, preguiça ou covardia. As consequências espirituais do seu impacto involuntário sobre eles foram devastadoras para suas psiques. Pessoas que haviam construído identidades baseadas em narrativas de que não havia alternativa às suas escolhas questionáveis se viram confrontadas com evidência viva de que outras opções sempre existiram. Seu maior crime aos olhos deles não foi nada que você fez, mas quem você era. Sua existência autêntica desmantelava justificativas que eles usavam há anos para explicar seus próprios compromissos morais. Por isso, a necessidade desesperada de te quebrar. Se conseguissem provar que até você era corruptível, poderiam voltar a dormir em paz com suas consciências. O que você viveu não foi simplesmente bullying ou perseguição aleatória. Foi um ritual iniciático espiritual disfarçado de crueldade social. Cada humilhação pública foi, na verdade, um degrau numa escadaria de transformação que você estava subindo sem perceber. Sua alma estava sendo forjada através do fogo da adversidade para uma missão específica. A humilhação pública funcionou como um processo de separação do rebanho. Enquanto outros se conformavam com a mediocridade para evitar conflitos, você foi forçado a escolher entre manter sua autenticidade e ser aceito socialmente. Sua escolha consistente pela integridade, mesmo custando sua popularidade, revelou um tipo raro de coragem espiritual. Esse ritual brutal de iniciação transformou você de uma pessoa que buscava aprovação externa em alguém que encontra validação internamente. A dor da rejeição social queimou completamente sua necessidade de agradar outros
às custas de seus próprios valores. Agora você opera a partir de um centro interno inabalável. O isolamento forçado que tanto temeu inicialmente se revelou o maior presente que poderiam ter te dado. Na solidão, você descobriu recursos internos que nunca soube que possuía. Sem as distrações de relacionamentos superficiais e obrigações sociais vazias, você teve tempo e espaço para desenvolver sua conexão com propósitos mais elevados. A transformação de vítima em líder espiritual aconteceu através da sua recusa em permitir que a crueldade dos outros te transformasse numa pessoa cruel. Cada tentativa de te amargar foi mete com uma determinação renovada de manter sua compaixão. Cada ataque ao seu caráter foi respondido com um compromisso mais profundo com seus valores. Agora você compreende que o isolamento não foi punição, foi preparação. Você estava sendo separado da multidão porque sua missão requer uma perspectiva que só pode ser desenvolvida fora dos padrões convencionais de pensamento e comportamento. O empoderamento que veio através da solidão criou um líder, não um seguidor. Ser rotulado como louco por revelar verdades incômodas é um dos sinais mais claros de que você estava no caminho certo espiritualmente. Pessoas que vivem em sistemas baseados em mentiras coletivas precisam desacreditar qualquer um que exponha a falsidade dessas estruturas. Questionar sua sanidade mental era mais fácil do que confrontar a validade das suas percepções. As razões espirituais por trás dessas acusações eram profundas e reveladoras. Você havia desenvolvido a capacidade de ver, através de ilusões que outros aceitavam como realidade. Essa clareza de visão espiritual ameaçava o conforto daqueles que preferiam viver na negação. Então, questionaram sua capacidade mental para desacreditar suas observações. As estratégias para desacreditar sua percepção seguiam padrões previsíveis: isolamento das suas observações, questionamento da sua estabilidade emocional e sugestões de que você estava vendo coisas que não existiam. Quando você apontava inconsistências no comportamento deles, respondiam que você estava sendo paranoico. Quando mencionava padrões suspeitos, alegavam que você estava criando conexões imaginárias. A validação da sua sanidade veio através do desenvolvimento do discernimento espiritual cada vez mais apurado. Previsões que você fazia sobre comportamentos futuros se concretizavam com precisão assustadora. Intuições sobre motivações ocultas se revelavam corretas quando a verdade eventualmente emergia. Sua capacidade de ler energias e intenções se mostrava consistentemente confiável. O rótulo de louco se tornou uma medalha de honra quando você percebeu que estava em boa companhia. Histórica e espiritualmente, aqueles que veem além das ilusões sociais sempre foram incompreendidos pelos contemporâneos. Profetas, visionários e líderes espirituais frequentemente foram considerados perturbados mentalmente por aqueles que não conseguiam acompanhar sua clareza de visão. Sua sanidade não apenas permaneceu intacta durante todo o processo, ela se fortaleceu. Enquanto outros perdiam a capacidade de distinguir entre verdade e manipulação, você desenvolvia critérios cada vez mais refinados para avaliar a autenticidade das pessoas e situações. O que chamavam de loucura era, na verdade, sabedoria espiritual em desenvolvimento. Sua contenção foi estrategicamente confundida com fraqueza por aqueles que esperavam reações explosivas e defensivas. Eles interpretaram seu silêncio deliberado como incapacidade de se defender, sua paciência como passividade, sua escolha por não rebater ataques como confirmação de culpa. Essa interpretação equivocada se tornou o erro estratégico mais significativo que cometeram. A paciência que demonstrou não era resignação, era sabedoria em ação. Você intuitivamente compreendeu que reagir emocionalmente apenas forneceria mais munição para aqueles que buscavam te desestabilizar. Sua escolha consciente pelo silêncio estratégico frustrou completamente os planos deles, que dependiam de suas reações para alimentar o drama. Esperar revelou a verdade de forma muito mais poderosa do que qualquer defesa verbal poderia ter conseguido. Enquanto você permanecia calmo e observador, eles se expunham cada vez mais, através de suas ações desesperadas, para provocar uma resposta. A ausência da sua energia emocional no conflito criou um vácuo que eles preencheram com comportamentos cada vez mais óbvios e questionáveis. Sua estratégia silenciosa permitiu que a verdade emergisse naturalmente, sem que você precisasse apontar dedos
ou fazer acusações. O tempo se encarregou de revelar motivações, expor contradições e demonstrar padrões que suas palavras jamais conseguiriam provar de forma tão convincente. A realidade falou por si mesma. A vitória que conquistou através dessa abordagem foi silenciosa, mas devastadoramente poderosa. Sem pronunciar uma palavra de defesa ou ataque, você conseguiu expor completamente o sistema que operava contra você. Sua contenção forçou eles a se revelarem de forma tão clara que até observadores externos começaram a questionar as motivações por trás dos ataques coordenados. Agora, você entende que a verdadeira força não está em reagir a cada provocação, mas em manter sua energia centrada enquanto permite que outros se desenmascararem através de suas próprias ações. Sua aparente passividade era, na verdade, o movimento mais estratégico que poderia ter feito. Agora você possui o projeto completo para desmontar sistemas de manipulação e humilhação, porque viveu cada fase do processo na própria pele. Sua experiência não foi apenas sofrimento aleatório, foi um treinamento intensivo que te capacitou a identificar, compreender e neutralizar táticas que são usadas sistematicamente contra pessoas íntegras em nossa sociedade. A decodificação do ritual revelou suas fases distintas: isolamento gradual, questionamento da credibilidade, sabotagem de oportunidades, humilhação pública coordenada e tentativas finais de quebrar a resistência psicológica. Conhecer essa progressão permite que você identifique onde outros estão nesse processo e como intervir efetivamente. Sua experiência oferece soluções práticas testadas em campo. Você sabe quais estratégias de defesa funcionam porque as utilizou sob pressão extrema. Conhece os pontos fracos dos manipuladores porque observou suas frustrações quando suas táticas falharam. Compreende como manter a sanidade em meio ao caos porque desenvolveu essas habilidades quando sua sobrevivência espiritual dependia delas. A missão espiritual que agora se revela é usar esse conhecimento para libertar outros que estão passando pelo mesmo processo. Existem pessoas, neste momento, vivendo o início das fases que você já completou, se sentindo confusas, isoladas e questionando sua própria percepção da realidade. Elas precisam saber que não estão loucas, que existe um padrão reconhecível no que estão vivendo. Seu papel evoluiu de vítima para guia espiritual especializado em identificar e desmantelar sistemas de opressão psicológica. A clareza que desenvolveu através do sofrimento se tornou uma ferramenta poderosa para ajudar outros a navegarem por águas similares com mais sabedoria e menos dano emocional. O conhecimento que carrega agora é simultaneamente sua maior riqueza e sua maior responsabilidade. Você tem nas mãos o mapa completo de um território perigoso que muitos precisam atravessar. Sua experiência pode ser a diferença entre outros se perderem no processo ou emergirem fortalecidos como você emergiu. A humilhação que você viveu não foi um acidente cósmico nem uma punição divina. Foi o processo de forjamento mais intenso que uma alma pode experimentar. Cada momento de dor serviu para queimar impurezas que impediam seu verdadeiro poder de emergir. Cada tentativa de te quebrar revelou reservas internas de força que você nem sabia que possuía. Cada traição expôs sua capacidade extraordinária de manter a compaixão mesmo quando cercado por crueldade. Hoje você se encontra do outro lado dessa jornada transformacional, com recursos espirituais que poucos possuem. Sua capacidade de discernimento foi afiada pelo fogo da adversidade. Sua resistência emocional foi testada além dos limites convencionais e emergiu inabalável. Sua clareza de visão foi purificada através de experiências que removeram todas as ilusões sobre a natureza humana. O valor espiritual do que você passou transcende qualquer sofrimento pessoal que experimentou. Você agora carrega dentro de si um mapa detalhado de como sistemas de manipulação operam, como podem ser identificados precocemente e como podem ser neutralizados efetivamente. Essa sabedoria não é apenas sua, é um presente para toda uma comunidade de pessoas que precisam dessa orientação. Sua missão não termina com sua própria libertação. Existe uma responsabilidade sagrada em compartilhar esse conhecimento com outros que estão no início das fases que você já atravessou. Pessoas que neste momento se sentem confusas,
isoladas e questionando sua própria sanidade, precisam saber que existe um caminho através da escuridão. A comunidade que está se formando ao redor dessa compreensão representa uma nova força espiritual em nosso mundo. São pessoas que foram testadas através do fogo e emergiram com clareza de visão, força de caráter e compromisso inabalável com a verdade. Juntos, vocês representam uma ameaça real para sistemas baseados na manipulação e mentira. Agora é o momento de transformar conhecimento em ação, sabedoria em movimento, experiência pessoal em revolução coletiva. Sua jornada individual através da humilhação se tornou a fundação para uma transformação muito maior que está apenas começando.